Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Semana essa que temos do dia 14 até aí o dia 20, né? Segunda, domingo, segunda, sábado, que na verdade a semana começa no domingo. Mas esta semana teremos Libertadores, Copa do Brasil, muitos estaduais nas suas retas finais, já semifinal ou última rodada. E um desses campeonatos que está na reta final, na verdade está na semifinal, é o Campeonato Carioca. É o Cariocão 2022, com seu regulamento muito do esdrúxulo, mas é o que se tem com a Federação do Rio, né? Você adora inventar e nunca inventa para melhor, sempre para pior. E o Campeonato Carioca foi definido as semifinais entre Fluminense e Botafogo e Flamengo e Vasco. E nesta semana teremos um desses jogos. O outro jogo, que seria Botafogo e Fluminense, mano de campo do Botafogo, vai ser só na segunda-feira, dia 21. Por quê? Porque o Fluminense joga a segunda partida contra o Olímpia da pré-Libertadores. Se o Fluminense já fez um resultado positivo em casa, vai lá para tentar carimbar sua classificação para a fase de grupos da Libertadores. Então o Fluminense não joga nesse meio de semana pelo Campeonato Carioca, é óbvio. Tá? Então só vai jogar na segunda-feira. Mas o primeiro jogo entre Vasco e Flamengo, mano de campo do Vasco, será nesta semana. Será na quarta-feira, dia 16, conhecido como amanhã, às 8 horas da noite. E é sobre esse jogo que a gente vai falar rapidamente aqui no nosso canal Resenha com Magalhães. Então já peço a você, meu amigo torcedor vascaíno, meu amigo torcedor flamenguista e meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. Beleza? Então vamos lá falar desse primeiro jogo aí, Vasco da Gama e Flamengo. Bom, primeiro vamos dar uma olhada aqui nos números. O Flamengo fez a segunda melhor campanha do Campeonato Carioca. Ficou atrás do Fluminense, que fez a melhor campanha com 28 pontos. O Vasco fez a terceira melhor campanha, com 22 pontos. O Flamengo teve 8 vitórias. Em 9 jogos, o Flamengo teve 8 vitórias. Isso. Não. Em 11 jogos, em 9 jogos, em 11 jogos, desculpa, em 11 jogos, o Flamengo teve 8 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, que foi a derrota justamente para o Fluminense, o que determinou o Flamengo ficar 2 pontos atrás do Fluminense. Se o Flamengo tivesse ganho, estaria ao contrário. Então aquele Fla-Flu determinou quem ficaria em primeiro lugar. E o Fla-Flu foi bem lá atrás, foi bem no início. O Vasco da Gama teve 7 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. 3 derrotas, se eu não estiver enganado, eu acho que foi nos clássicos. Perdeu o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo. O Vasco perdeu os 3 clássicos. O Flamengo perdeu um clássico e ganhou 2 contra o Botafogo e Vasco da Gama.
O Flamengo fez 27 gols. É o ataque mais positivo disparado do campeonato. O segundo ataque mais positivo é o do Botafogo, que fez 24 gols. O terceiro é o do Vasco da Gama, com 19 gols. Então tem uma diferença aí de 8 gols em relação ao Flamengo. O Flamengo também tomou 8 gols. O Vasco tomou 11. 11 gols. O Flamengo não tem a melhor defesa. A melhor defesa é a do Fluminense, que só tomou 2 gols. Isso também tem muito a ver com a questão tática do jogo, né? O Vasco da Gama tomou 11 gols. É um número bem elevado. Saldo de gols, o Flamengo tem 19 e o Vasco da Gama tem 8. Então os números mostram o Flamengo com um ataque melhor, com uma defesa melhor. Pelos números, o Flamengo é melhor do que o Vasco. Porém, meu amigo torcedor flamenguista, vascaíno, brasileiro, você não precisa pegar os números para você saber e ver e confirmar que o Flamengo é favorito perante o Vasco, como o Fluminense é favorito perante o Botafogo. Esse negócio de clássico não tem favorito, vou falar de novo. Para mim, não funciona assim. Tem clássico que tem favorito, sim. Vai ganhar, porra, é outros 500. Agora, você analisar dois times que tem uma diferença técnica e tem diferenças em muitas coisas e falar que não tem favorito, pô, tá de sacanagem. Aí você tá querendo mentir para uma das duas torcidas. Então, cara, é lógico. É lógico. Até a torcida do Vasco, que até os mais fanáticos sabem, o Flamengo é favorito. Porém, são 2 jogos. O fato de ser o favorito tem a sua relevância, mas são 180 minutos. E nós já vimos a tática prevalecer em cima da técnica. Nós já vimos times tecnicamente melhor sendo eliminado por times taticamente. Vou usar esse exemplo até porque um jogador do Vasco citou esses 2 times. Vou te dar um exemplo sobre Atlético Mineiro e Palmeiras na Libertadores. Nitidamente o Atlético Mineiro foi melhor do que o Palmeiras nos 2 jogos. O Atlético Mineiro amassou o Palmeiras no primeiro jogo da Libertadores. Amassou. Mas, taticamente, o Palmeiras se segurou ali. No segundo jogo, o que classificou o Palmeiras foi a tática. Fez uma outra tática, com outra forma, ou seja, tecnicamente, o time do Atlético Mineiro parecia melhor. Mas, taticamente, o treinador do Palmeiras engoliu o Cuca. Como o treinador do Palmeiras engoliu o Renato Gaúcho na final da Libertadores. E olha que o time do Palmeiras, tecnicamente, também não é ruim. É um time muito bom. Mas o Palmeiras optou mais pela tática. Estou usando esse exemplo porque se o Vasco for para esse jogo contra o Flamengo de peito aberto para usar a sua parte técnica, vai se arrasar. Tem que ter o bom senso. Tecnicamente, não vai dar para o Vasco parear, bater de frente.
Lógico, a gente viu o jogo Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca, não teve essa diferença monstruosa. O jogo foi 2-1. Mas vamos lá, vamos falar do jogo. Aquele jogo 2-1, não. O Vasco perdeu de 2-1, legal, empatou, tomou o gol no finalzinho, teve o lance do pênalti que não foi. Mas o Vasco não jogou muita bola. O Vasco teve um períodozinho do jogo. Essa é a verdade. Tem que ser honesto. O jogo não vai ser um vareio, igual foi do Flamengo com o Bangu. Não vai ser. Até porque tem outros detalhes nessa situação. A gente vai falar aqui rapidamente. Então, o Vasco tem que correr no mínimo igual ao Flamengo e ter uma boa estratégia e ir pela tática, que pela técnica não dá. E não é só para o Vasco. A grande maioria dos times do Brasil, se for levar pela técnica para encarar o Flamengo, a tendência é que quase todos levem prejuízo. Então, tem que ser na tática, tem que ser na estratégia. O jogador do Vasco falou lá que o jogo é jogado para coisa e tal, lembrou que o Flamengo era favorito contra o Palmeiras e contra o Atlético Mineiro, e o Flamengo não ganhou. Eu vou ter que responder aqui o jogador do Vasco. Eu entendo o seu ponto de vista. Mas, irmão, você disse Palmeiras e Atlético Mineiro. Porra, não tem como comparar com o Vasco. Uma pena, mas não tem como. Olha o time do Vasco, olha do Palmeiras. Olha o time do Vasco, olha do Atlético Mineiro. O Flamengo era favorito contra o Palmeiras e contra o Atlético Mineiro? Era. Mas olha os times que o Flamengo enfrentou. Palmeiras e Atlético Mineiro. Pô, não dá para comparar com o do Vasco. E aqui eu não estou querendo esculachar o Vasco. Eu estou falando de realidade. Pode ser dura. Se você não gosta de escutar a verdade, irmão, nem continue escutando. Então, eu entendi o que o jogador do Vasco falou. Mas não dá para ele fazer essa comparação. Porque Palmeiras e Atlético Mineiro não dá nem para colocar a mesma frase hoje com o Vasco da Gama. Uma pena. O time do Vasco, campeão da Libertadores, era melhor do que o do Palmeiras e do Atlético Mineiro. Aquele Vasco era melhor. Mas hoje não é mais. Se o Vasco tivesse aquele time, beleza. Não tem. Não é nem sombra. Então o Vasco tem que ir na tática. O Vasco, esse primeiro jogo, eu não acredito que tenhamos goleada. Sinceramente, eu não acredito. A não ser que o Vasco jogue muito mal. Só que o Vasco, e não é só o Vasco da Gama, a grande maioria dos times hoje, quando enfrentam Flamengo, Palmeiras ou Atlético Mineiro, todos os times se preparam como se fosse uma final. Eles se preparam para aquele jogo. Ele pode jogar contra 10 times uma merda, mas naquele jogo contra Flamengo, Palmeiras ou Atlético Mineiro, os caras estão dando a vida. E isso vai acontecer com o Vasco de novo. O Vasco sabe que não pode amolecer. Se amolecer com o time do Flamengo, vai tomar um saque igual o Bangu tomou. Então, irmão, vão se dedicar integralmente, vão correr pra caramba. O time do Vasco vai correr muito, vai lutar. E o que o Vasco tem que fazer é levar para o segundo jogo uma condição de se classificar. E como é que o Vasco pode fazer isso? Ganhando o primeiro jogo. Empatando o primeiro jogo. Ou não perdendo com a diferença grande de gols. Porque senão, no segundo jogo, é só para dizer que jogou. Então, para o Vasco tem que ser muito tático. Muito tático. E lá
pelo lado do Flamengo. Bom, falar que o Flamengo é favorito não é nenhuma soberba. Agora, o fato do Flamengo ser favorito não quer dizer que vai ganhar. O jogo contra o Vasco, pelo Campeonato Carioca, foi um jogo difícil. O Flamengo teve alguns erros. Um desses erros tomou o gol. Teve muitos acertos. O time do Flamengo precisa de tempo, porque o Flamengo começou do zero com Paulo Souza. O Flamengo de 2019 para cá nunca jogou com 3 zagueiros. Praticamente temos um jogo com 3 zagueiros. Agora o esquema do Flamengo é com 3 zagueiros. Então isso leva um certo tempo para os jogadores tirarem aquela casca dos esquemas de 2019 para cá, para começar um trabalho novo. Então, está começando um trabalho novo. O tanto que o Paulo Souza falou que foi batizado agora no jogo do Bangu com a torcida. Flamengo é favorito? E aí, cara? Nada demais. Só que o Flamengo não pode entrar para um jogo desse. Meu time é melhor, tem jogadores com mais qualidade técnica, sou o favorito, vou entrar, a qualquer momento eu faço o gol. Vai perder. Vai perder. Não acredito que o Flamengo entre assim. Vendo já como o Paulo Souza muitos jogadores de lá, o Flamengo teve um 2021 que não foi bom. O Flamengo já disputou um título esse ano e perdeu para o Atlético Mineiro. O Flamengo não foi campeão do primeiro turno, quem foi o Fluminense. Então o Flamengo tem que provar 2022. Então o Flamengo tem que entrar com muito foco, porque ele sabe que os times que jogam contra o Flamengo entram dando a vida para aquele jogo, para aquela partida. E eu tenho certeza que o Vasco vai usar a frase que o lendário Eurico Miranda usava. Jogo contra o Flamengo é um campeonato à parte. Os jogadores do Vasco vão entrar sim. O Flamengo não pode entrar menos. Se entrar menos, vai perder para o Vasco da Gama. Então o Flamengo tem que entrar muito focado. São 2 jogos. Tem que lembrar disso. São 2 jogos. E a tática vale para os 2 lados. O que eu falei do Vasco vale para o Flamengo. O Flamengo tem que ir para esse jogo com o pensamento de ter oportunidade no segundo. Ganhando, empatando ou não tomando uma goleada do Vasco. O esquema do Flamengo cada vez está se consolidando mais. Os jogadores cada vez estão entendendo mais, se conhecendo, eles já se conhecem. Mas a movimentação desse esquema. Então o Flamengo está cada vez se encaixando mais. E quanto mais se encaixar, mais o individual vai aparecer. Não podemos usar como parâmetro o jogo contra o Bangu. O Bangu facilitou um pouco o Flamengo, porque o Felipe botou o Bangu para tentar encarar de igual para igual, tomou um saco. O Vasco vale esse exemplo. Não dá para fazer o que o Bangu fez, então vai tomar um saco. E tem outro detalhe. O Flamengo fez 6-0 contra o Bangu. Só que quem teve mais posse de bola foi o Bangu. O Bangu teve 51% de posse de bola. Então o Flamengo é um time que pressiona muito, marca muito, fica com a bola, mas joga também sem a bola. Esse papo de ter 80% de posse de bola não é para esse esquema também. O Flamengo dá bola para o adversário jogar também, para sair muito rápido no contra-ataque. Então, é um Flamengo diferente. Para o Vasco, o treinador do Flamengo para analisar o Vasco é um pouco mais fácil, pelos jogadores que o Vasco tem. Não dá para o Zé Ricardo, com as opções que ele tem, inventar muita coisa. E agora ele não vai inventar. Ele vai tentar botar o que tiver de melhor. Então, o time do Vasco dá para você analisar melhor. O time do Flamengo é um pouco mais difícil de você analisar, porque o Paulo Souza não repetiu o mesmo time desde o início. Agora, por exemplo,
Ele colocou o Everton Ribeiro pelo lado direito. O Everton Ribeiro estava jogando pelo lado esquerdo. Ele botou pelo lado direito. O Lázaro voltou pelo lado esquerdo. O Bruno Henrique, na última partida, não jogou. Qual é o time que o Flamengo vai entrar? Ninguém tem a menor ideia. A não ser que o X9, que esteja no Flamengo, fale. Porque senão... Então, até pro Vasco ver qual é o time que o Flamengo vai jogar, é complicado. Ele sabe que o Flamengo vai com 3 zagueiros. Mas quem são os 2 alas? É o Rodinei e o Lázaro? Vai com o Mateuzinho e o Everton Ribeiro pelo lado esquerdo? Vai com o João Gomes? A única coisa que o Vasco também sabe é que o Flamengo não tem o Rodrigo Caio. E também não vai ter o Léo Pereira, que foi suspenso. Então, cara, é um jogo onde tem um favoritismo, sim, do Flamengo. Tem um favoritismo do Flamengo. Mas o jogo é jogado. Concordo com o jogador do Vasco. O jogo é jogado. E a oportunidade que eu vejo do Vasco é na tática. Na técnica vai perder. A tática pode fazer o Vasco chegar à final do Campeonato Carioca. E quando a gente fala tática chegar à final, a gente está falando nos 180 minutos. Então, cara, o Vasco tem que ser muito obediente taticamente e correr, no mínimo, igual ao do Flamengo. E o Flamengo tem que fazer a mesma coisa, porque senão a tática do Vasco pode levar. Se o Flamengo equiparar a tática e vontade com o Vasco, na técnica o Flamengo vai levar vantagem. Espero um bom jogo. Não tenho muito placar para esse primeiro jogo. Geralmente o primeiro jogo é um jogo muito mais amarrado, a não ser que um time dê muito mole, que aí acaba, como já vimos em alguns mata-matas assim. Mas eu não acredito em goleada. Sinceramente, eu não acredito em goleada. Mas também não acho que teremos empate. Eu acho que esse jogo teremos um vencedor. Não necessariamente quem jogar melhor vai ganhar. Mas eu não vejo empate nesse primeiro jogo. Para mim, teremos um vencedor. O Flamengo é favorito. Mas eu não descarto o Vasco aprontar e tirar um bom resultado desse primeiro jogo. Essa foi minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu, tamo junto. Fui.